O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oração por Emmanuel. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica no campo em que nos situastes. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim, em nossas próprias fraquezas, nos dias de sombra, ser nossa luz. Nas horas de incerteza, ser nosso apoio e segurança. Mestre Divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos coroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos fortaleça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiastes, rodam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam captoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruidosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não nos venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faz-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para nos potencializar, Senhor. E nós, elevando o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos na Tua presença, Senhor. Pelo decurso de Seus enviados, os Espíritos superiores, unidos em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Sua vontade,
que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequenos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e reforma íntima. Pela vossa misericórdia te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos força para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede para sanar o mal que fizemos. Dia a dia, exercitando o Teu reino em nós, queremos nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que Tu estás em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade superior e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalha no amor e no desenvolvimento. Pedimos forças aos orixás, campos de energia, de amor e atuação. Pedimos força a Miguel Arcanjo e a toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, esta corrente que nos ampara, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao caboclo Tupinambá, nosso guia mestre que tanto nos orienta. Pedimos pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós e em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la. Pedimos pelos irmãos idosos que possam ser assistidos, entendendo suas necessidades e realidade. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e ser amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e aos projetos sociais da CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, em meio a guerras, conflitos étnicos ou não, ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados, cujos nomes nos vêm à cabeça neste momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Pai incriado, ao Filho, assim como é, desde o princípio, e assim como sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, mostarda e fermento. Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 22. Disse então: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta e que cresceu e se tornou árvore, e as aves do céu nidificaram em seus ramos. E de novo disse: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha de trigo até que fosse toda levedada, e passava pelas cidades e aldeias ensinando e jornadeando para Jerusalém. Explicação. A primeira parábola fala do grão de mostarda, arbusto comum na Palestrina, atingindo na região do lago de Tiberíades de 3 a 4 metros de altura. A semente é ansiosamente devorada sobretudo por pardais e pintacilgos. A semente de mostarda é realmente minúscula, sendo imagem favorita dos rabinos, pequeno como um grão de mostarda.
foi novamente usada por Jesus: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. A interpretação comum é que o mestre salienta que a vida espiritual, mesmo começando pequenina, cresce enormemente. Outros aplicam a parábola ao cristianismo, iniciado em pequeno grupo, mas que se expandirá por toda a terra. A segunda parábola é o da mulher que faz o pão, costume tradicional na época na Palestina e nas aldeias pequenas, mesmo da Europa. Ela esconde o fermento na massa de farinha de trigo em quantidade pequena, mas isso basta para que a massa cresça até o dobro de sua quantidade. Explicação esotérica de Torres Pastorino. A interpretação profunda revela-nos que o reino de Deus, o reino dos céus, não só pode ser definido com palavras humanas. Daí só ter sido revelado pelo Cristo por meio de comparações e parábolas. Aqui é dado justamente um complemento às palavras que já foram comentadas. Foi dito lá que o reino dos céus era semelhante a um tesouro oculto no campo, a uma pérola mergulhada no oceano, a uma rede que apanha muitos peixes. Localizava então o encontro do reino no centro cardíaco. Mas talvez houvesse ainda algumas dúvidas por parte de alguns discípulos. Esperavam algo grandioso, solene, imenso, que deslumbrasse logo no primeiro instante. O Cristo parece encontrar dificuldade em traduzir em palavras humanas, em conceitos intelectuais, a verdade profunda, em vista da pobreza do linguajar terreno e da capacidade intelectual nossa. A que devemos comparar o reino dos céus? E como, descobrindo na semente minúscula da mostarda um símile que pode dar ideia da mônada divina, ultramicroscópica, infinitésima, invisível. E, no entanto, quando encontrada, agiganta-se de modo espetacular. Assim, o reino de Deus, o Cristo interno, embora um átomo espiritual, ao ser encontrado, dá a possibilidade de encontrar-se o infinito e o eterno, de mergulhar-se no inaspacial e no atemporal. O ponto de partida para ser o infinitamente pequeno, mas o ponto de chegada é infinitamente grande. A ideia do crescimento do algo pequeno é trazida também como um fermento. O encontro sublime age na criatura como o fermento na massa de farinha de trigo, isto é, faz crescer espiritualmente de maneira inesperada. Duas imagens diferentes procurando explicar a mesma ideia base. Nem atribuamos ao Cristo a dificuldade a que nos acenamos acima, a dificuldade residia nos ouvintes. Figuremos um professor a querer explicar algo mais transcendental a uma criança que dificuldade não teria em achar termos de comparação que o intelecto infantil pudesse captar? Os próprios exemplos seriam aproximados, nunca perfeitos, porque a criança não entenderia. Em ambas as parábolas, pormenores comuns ressaltam a justeza dos exemplos. A semente é enterrada no solo, o fermento escondido na massa. A semente é a menor antes de enterrada, mas depois de plantada cresce. O fermento é pouco, mas depois de escondido faz crescer. Só a humildade no mergulho interno poderá obter o êxito desejado. Mas num e no outro caso, os frutos são espelhados por muitos. Os grãos atraem os pássaros. Os pães alimentam os homens. Assim, os pensamentos, as vibrações, as palavras e obras dos que se uniram ao Cristo interno sustentam e fazem crescer todos os que dele se aproximam. No campo iniciático, a lição é dada aos estudantes com precisão maravilhosa. A jornada não é feita por meio de ações externas, mas com o início humilde dentro de si mesmo. O reino dos céus,
o grau de rei ou hierofante, o sétimo passo, não é o coroamento mundano dos valores terrenos, mas o labor oculto, enterrado, escondido, que é o único que pode garantir o crescimento certo e benéfico posterior. Coloquemos a semente, embora pequena, e o fermento, embora pouco, no coração das criaturas e aguardemos que cada um cresça por si. Se o terreno for fértil, a semente se tornará árvore, e se a massa for boa, levedará com o fermento por si mesma. Saibamos agir em nós e nos outros com humildade, e a ação divina fará por si. Nesse Evangelho de hoje, irmãos, temos a oportunidade de buscar compreender mais uma vez o reino de Deus através de figuras de linguagem ou parábolas, ou seja, uma pequena narrativa com o intuito de ilustrar um tema com viés de conceituação moral. Nas diversas passagens para explicar o reino de Deus, temos nisso uma razão bem simples. Por não ser definido por palavras ou ser um lugar físico, nós que ainda estamos no início da jornada, não conseguimos compreender com o nosso intelecto materialista, não conseguimos idealizar conforme a nossa realidade ainda tão material. Por isso, Jesus, nosso mestre, falava por parábolas, para tentar que fixássemos uma ideia, mesmo que vaga, mas que pudesse conceber, e passar o ensinamento. Voltando à passagem que nos mostrou duas parábolas, primeiramente temos a menção do grão de mostarda, que, embora pequenino, quando executa a sua missão, alimenta quem dela depende. E na sua trajetória, mesmo tendo começado pequenina, se expandirá enormemente. E depois temos o exemplo do fermento, que atuando no interior da matéria, nesse caso representado pela farinha de trigo, fará que esta se expanda, saciando-nos do alimento espiritual. Em todos os momentos, o reino dos céus é explicado como sendo uma transformação de dentro para fora, com o intuito de servir, de auxiliar, de respeitar, de compreender, de amar, enfim. No texto, podemos entender que faz parte da nossa evolução, do nosso aprendizado, sermos enterrados, entre aspas, na matéria. E mesmo sendo pequeninos, se nós extrapolarmos então esses ensinamentos, podemos entender que se nós cumprirmos a nossa transformação interna e a unificação nossa a Deus, manifestaremos a vontade de Deus em nós. Assim, estaremos envoltos na energia do Pai. Finalmente, entraremos e estaremos no céu, ou seja, no reino de Deus. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.